Capítulo 19, está visível, né, gente? Capítulo 19, precioso entendimento. É um precioso entendimento mesmo. Inicia-se com mãe e filha. E aí, André Luiz, lógico, nós terminamos o capítulo 18, né, ali Matilde se manifestando, e ali escutando aqueles que estavam ali presentes. Interessante que o capítulo 18 ali, ele nos mostra o trabalho que ocorreu, né, que inicialmente a ideia era a libertação de Gregório. Com a libertação de Gregório, a gente, ali, Gúbio, né, proporcionou a libertação, o processo de libertação de diversos outros irmãos. Tem alguém com o microfone aberto, né? E a gente tem ali, tivemos Saldanha, tivemos a Iracema, a Irene, Leôncio, Gaspar, esses são os nomes que a gente foi conhecendo as suas vidas. Rubio foi ali desenvolvendo no coração de cada um deles a gratidão e, consecutivamente, trazendo-os para o lado da luz e procedendo com a libertação para que eles pudessem ali dar continuidade no seu processo evolutivo. Mas há inúmeros, nós vimos no capítulo anterior, que há inúmeros outros que eram anônimos, né? E que ali foram acolhidos na casa de Margarida. Então, ali o nosso irmão Rubio manda colocar nas janelas as luzes indicando a mudança de rota daquele ambiente, a mudança de padrão vibratório daquele ambiente. E ali começam-se a receber todos aqueles que tinham no seu coração uma vontade firme de mudança. Além disso, tivemos também aqueles, entre aspas, por falta de outra palavra, desertores, que estavam ali junto que compunham a pleiade dos 60 espíritos que estavam obsediando a nossa irmã Margarida. Esses irmãos ali também, boa parte deles ali falavam para si próprios. Se Saldanha conseguiu vencer e conseguiu caminhar para o lado da luz e conseguiu encontrar a felicidade, por que eu não posso também encontrar? E também aí, com forte decisão de mudança, resolveram mudar de lado. Então, vocês percebem que no trabalho inicial, que tinha como objetivo trabalhar com o irmão Gregório e libertar a irmã Margarida, nós tivemos ali um trabalho vasto de grande número de irmãos que foram ali beneficiados. É bom a gente lembrar disso sempre, inclusive antes de começar o capítulo 19, porque foi o objetivo do capítulo 20, né? Nos mostrar que em todo o trabalho de desobsessão, em que você tem ali a presença de um irmão se manifestando a partir de um médium, quando você interage com aquele irmão, que você ali naquela interação amorosa, de muito carinho, você consegue mobilizá-lo a uma mudança, essa mudança não se propicia só com ele, mas com todos os outros que se encontram ali agregados àquele grupo. Muitos são ali atendidos. Muitos são ali atendidos apenas pela observância, que foi o caso aqui muito claro do irmão Saldanha, que eu até citei, que eles falavam, e foi citado no livro, né? Se Saldanha conseguiu, por que eu também não posso? Então, esse ponto é importantíssimo. No capítulo 18, ele tinha o objetivo de mostrar a amplitude de um trabalho de esclarecimento, que é o trabalho que o nosso irmão Rubio estava fazendo, e quantas pessoas ali foram beneficiadas a partir de próprio Saldanha, quantos desertores e quantos outros que ficaram sabendo e que vieram até aquele porto seguro que se transformou a casa da nossa irmã Margarida. Já hoje, continuação, o capítulo 19, ele é praticamente uma continuação do capítulo 18. Porém, agora aqui o trabalho é um pouco mais dirigido. Por quê? Matilde, ela precisa retornar. E ela vai retornar e a gente vai compreender como vai ser feito esse retorno e os pedidos que ela tem para aquela pessoa que vai ser a futura mãe dela. Porque ela, futuramente, ela também deve receber o irmão Gregório. O irmão Gregório que, a partir dela,
vai encontrar a possibilidade de reparar, de iniciar o seu reparo dos problemas que ali ele traz do seu passado delituoso e enodoado de clamorosos erros. Então, essas são as oportunidades, esse é o andamento que vai se dar daqui para frente. O capítulo 19, na verdade, vai trabalhar com o aspecto mãe e filha. E já o capítulo 20 já vai terminar o trabalho, como a gente vai ver, já levando as consequências dessa filha, que vai ser mãe e que deverá receber Gregório. Esse é um projeto que deve se estender entre o capítulo 19 e 20. Porém, falar é muito fácil. A gente vai ver que precisa ter muito preparo. E é isso que o capítulo 19 vem nos apresentar. Então, vamos iniciar o capítulo 19 nesse interim, compreendendo agora o mecanismo que vai realmente propiciar a irmã Matilde retornar, a reencarnar, né? E oferecer oportunidade futuramente para o nosso irmão Gregório. Nesse momento, Matilde recomendou a Eloy que trouxesse Margarida àquele plenário amoroso e, transcorridos alguns minutos, Eila, que desligada do envoltório denso, compareceu em nosso meio, qual se fora sonâmbula, e maquinalmente se asilou nos braços maternos, em que Matilde a envolveu com ternura. Nós estamos aqui falando da nossa irmã Margarida, que num processo que nós já conhecemos, que é um processo de desdobramento, foi solicitado ao irmão Eloy que fosse buscá-la, para que ela pudesse vir até aquele campo, ali nas redondezas da casa, como nós já estamos sabendo, ali dentro da própria casa, vamos dizer assim, no quintal ou no jardim da casa, onde eles estão ali agrupados. Lógico que, como todos nós, nesse processo que nós estamos ali desligados do envoltório denso, que é o desdobramento, normalmente nós temos vamos dizer assim, esse estado sonambúlico, a gente realmente não tem muita consciência, todos nós temos ciência disso, né? Os nossos sonhos são muito fragmentados, a gente lembra apenas alguns fragmentos, e mesmo quando ali, vamos dizer, em desdobramento, nossa vivência ali é muito... não tem um raciocínio consciente como se estivéssemos aqui em estado de vigília. Há diferença, né? E então, ela, naquela situação, ela se encontrava, vamos dizer assim, meia acordada e meia dormindo. E ela foi trazida para aquela reunião e vendo ali aquele facho de luz da nossa irmã Matilde, que possui luz própria, né, a irmã Matilde, né? Ela é um foco de luz. Ela ali vê, mas ela não consegue distinguir ainda o que é. E ela vendo, ela se asila naquele braço maternal, sentindo aquele carinho de mãe que a envolvia, né? Nós estamos aqui, nesse momento, em papéis invertidos, né? Que depois vão se inverter. Mãe vai se tornar filha e a filha vai ocupar o papel de mãe. Nós vamos trocar de papéis, né? A protetora, Matilde, interessada em despertar-lhe alguns centros importantes da vida mental, começou a aplicar-lhe passes ao longo do cérebro, operações que não pude compreender tão bem quanto desejava. Vejam que, mesmo o André Luiz, no mundo espiritual, ele ali, nos processos de passes, aqueles campos energéticos, né? Quem assistiu o filme Nosso Lar deve ter visto aquela, vamos dizer assim, aquela experiência que eles fazem ali, cinematográfica, mostrando um passo como uma irradiação energética, né? Esse processo ele não consegue nos descrever com total clareza, com palavras e com modos de comparação que nos faltam. E por isso mesmo que ele coloca assim, olha, eu compreendi, eu de alguma maneira compreendi, mas eu não tenho como colocar para vocês, porque no mundo físico vocês vão ter dificuldade de entender qualquer coisa que eu possa ali trazer, porque não tem modos de comparação. Mas é importante lembrar, o que a gente percebe, por isso que até deixei em vermelho,
é que alguns centros de força, principalmente os da vida mental, cerebral, eles estão sendo ali fortemente irradiados pela irmã Matilde. Por quê? O objetivo é que ela guarde algumas reminiscências desse encontro, que ela guarde algumas experiências que ela vai vivenciar ali, que aquilo não fique assim completamente fragmentado, mas que traga uma certa lucidez. E quando ela acordar, ela vai lembrar alguma coisa com um pouco mais de lucidez. Reparei, contudo, que Matilde lhe aplicava recursos magnéticos sobre a região do pensamento, exatamente para que ele pudesse fortalecer esse local, tanto quanto a região que ajusta ao organismo, para suportar situações de perigo, esforço intenso, estresse físico e psicológico. Bom, vamos lembrar, ter consciência que a nossa irmã Margarida, ela está encarnada. E por ela estar encarnada, ela agora, num processo de desdobramento, ela aparece ali com o seu perispírito, e a irmã está trabalhando sobre os seus centros de força. Além de fornecer energia nesses centros de força, como ela está ligada a um corpo físico, essa energia também transcorre pelo cordão de prata e também organiza melhor os seus plexos ou glândulas. Lembrando que quando nós falamos do coronário e do frontal, nós estamos falando de glândulas. Nós estamos falando de plexos. Então, ela está o quê? Fortalecendo essas glândulas, fortalecendo esses plexos. E o objetivo principal é que você possa fortalecer o plexo gástrico. Esse é um dos objetivos. Por isso que ela fala assim, situações de perigo, esforço intenso, estresse físico e psicológico. Eu vou tentar trazer para vocês uma experiência que é muito comum nossa e que eu acho que é interessante a gente compartilhar essas experiências para no futuro você já ter a visão um pouco mais aclarada a respeito desse tipo de, vamos dizer, isso que ela está dizendo, esforço intenso, de físico, psicológico, principalmente quando nós falamos na área gástrica, né? Dessa área que fica praticamente sobre a área do estômago, mais ou menos ali perto do umbigo, um pouco acima, aquela região do plexo gástrico, né? Acontece normalmente o seguinte, após um treinamento, todos nós fazemos esse treinamento no desenvolvimento mediúnico, ali na educação mediúnica, passado um tempo de treinamento em que o médium já se sente mais senhor de si mesmo, conhecedor das suas potencialidades, já com mais confiança em si, ele normalmente é convidado a fazer um estágio, uma sessão de desobsessão. Uma sessão de desobsessão que ocorre naturalmente dentro das casas espíritas. Ele é um estagiário. Nesse momento, como estagiário, ele ali vai ter contato, ele não vai trabalhar, ele está ali estagiando, está ali aprendendo e observando, mas ele vai estar ali em contato direto com médiuns que já há muitos anos e que têm muita experiência trabalhando no atendimento de irmãos necessitados. Acontece que, nessas sessões, há uma intensa troca energética entre todos os que estão ali presentes, para que o equilíbrio energético da reunião se faça e que para que todos aqueles que compareçam encontrem ali os fluidos necessários para que possa ali desenvolver todo o trato de esclarecimento e todo o trato de, vamos dizer assim, de, entre aspas, recuperação, por falta de uma outra palavra, mas de um restabelecimento do próprio corpo perispírito, daquele que está sendo ali atendido. Como há uma forte troca de energias dentro dessas sessões de desobsessão, é muito comum, não é incomum, é muito comum que o médium que está ali primeira vez, segunda vez, que está ali observando os trabalhos como um estagiário, sinta na região do plexo gástrico uma certa dormência, um certo mal-estar, um certo desconforto, exatamente pelo processo de que ele ali absorve algumas energias que às vezes são mais deletérias e que ele ainda não tem ainda todo, vamos dizer assim, o cabedal de conhecimento de como trabalhar com esse tipo de energia, como a exteriorizar, como a
refleti-la para o solo, ou seja, descarregar essa energia ou devolvê-la ao ambiente a partir de uma meditação, de uma prece, solicitando a espiritualidade que se encontra ali amparando, para que possa ali reequilibrar aquele processo energético. Muitas vezes é em decorrência, inclusive, de uma certa curiosidade. Ele está ali primeira ou segunda vez, é o primeiro contato numa reunião desse tipo, né? E ele fica, às vezes, muito ligado à conversa entre o esclarecedor e o espírito obsessor que está dando ali a sua passividade através do médium. E essa, vamos dizer, esse interesse monta uma sintonia. Ele acaba se sintonizando com aquele momento. E abrindo essa sintonia, por intermédio dessa sintonia, ele sente essas energias que ali estão circundando e que podem levar a alguns pequenos desequilíbrios nessa região gástrica. Então, isso, de certa maneira, é até comum nas primeiras vezes, exatamente um pouco por causa dessa curiosidade que todos ali sempre têm, mas normalmente antes de iniciar os trabalhos, já é um trabalho diferente, um trabalho de desobsessão, não é um trabalho de uma reunião de desenvolvimento e educação mediúnica, um trabalho totalmente diferente. Normalmente ali o coordenador dos trabalhos pede para essas pessoas que estão ali pela primeira vez e recomenda, não sintonizem, vibre orações, vibre saúde, vibre boas energias, porque se você sintonizar, possivelmente você vai sentir um pouco de desequilíbrio energético. E é esse desequilíbrio que eu estou aqui contando para vocês, e é exatamente isso que a nossa irmã Matilde está fazendo. Ela está estabelecendo um padrão de equilíbrio nesse centro de força, porque a nossa irmã Matilde, Margarida, desculpa, nossa irmã Margarida, ela ficou por muito tempo sendo obsediada por aqueles 60 obsessores. Ela tem o seu perispírito muito carregado de miasmas e energias deletérias. E essas energias deletérias, elas vão ter que ser, de certa maneira, retiradas, expurgadas, para que a nossa irmã Margarida possa se sentir mais senhora de si mesma e tenha o seu perispírito ali já mais ou menos restabelecido, para que ela, a partir do orai e vigiai, possa agora se manter, se colocar novamente numa condição de estabilidade. Porém, para alcançar isso, a primeira limpeza, vamos dizer assim, esse primeiro banho para retirar esses miasmas, está sendo proporcionado pela nossa irmã Matilde. E é isso que ela vai daqui para frente nos mostrando. Eu quis mostrar para vocês que isso que ela está colocando aqui não é nada de incomum. É algo que acontece com muita naturalidade nas nossas sessões de desobsessão, quando a gente tem ali presente irmãos que estão vindo pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, às vezes trabalhando ali, passando por um estágio, conhecendo esse tipo de trabalho e tendo contato com esse tipo de energia. Ou seja, não é nada diferente, não é nada que não exista dentro da doutrina espírita, que não seja conhecido por todos aqueles que trabalham já há um bom tempo na sessão de desobsessão, ou que mesmo estejam ali coordenando os trabalhos de desenvolvimento mediúnico ou coordenando os trabalhos de desobsessão. Então, é uma coisa já bastante conhecida e que tem profundos, você encontra subsídios dentro da doutrina espírita, basta procurar dentro do próprio livro dos médiuns, recomendações de uma sessão mediúnica, você vai encontrar todo esse arcabouço de informações com ali facilidade e até muito melhor explicados do que eu estou colocando para vocês. Eu estou colocando apenas aqui algo que dê sustentação ao que ela está fazendo, porque senão fica parecendo coisa de ficção científica ou filme de cinema, e não tem nada de ficção científica e nada de filme de cinema. É uma estrutura natural, de um trabalho natural que está sendo realizado e que a gente vê com muita frequência acontecer aqui entre nós. Rubio explicou que o estado natural da alma encarnada pode ser comparado, em maior ou menor grau, à hipnose profunda, a que desce à mente da criatura através de vibrações mais lentas, peculiares aos planos inferiores.
para fins de evolução, aprimoramento, redenção, no espaço e no tempo. O que ele quis dizer? Vamos traduzir o que ele quis dizer. Ele está querendo nos dizer que a nossa irmã, ela se encontra encarnada. E por ela estar encarnada, os padrões vibratórios dela podem ir até o limite de 300 mil quilômetros por segundo. Os estados vibratórios, eles nunca vão superior à velocidade da luz. O padrão vibratório máximo é o padrão vibratório de 300 mil quilômetros por segundo. Acima disso, nós estaremos em outro patamar vibratório que nada tem a ver com o mundo em que nós vivemos. Inclusive, por isso eu, no final, deixei em vermelho a palavra tempo. A palavra tempo, que é aquilo que nós consideramos, né, o tempo, lembrando que o tempo, como nós vemos, ele é uma medida de espaço, e por isso mesmo é que ele só é válido até 300 mil quilômetros por segundo. Acima disso, o tempo, como nós conhecemos, ele segue uma outra estrutura muito diferente, e que não seria aqui o nosso caso de a gente aprofundar nisso. Nós vamos ter oportunidades futuras de aprofundar nesse campo, mas basta lembrar que muitos espíritos nos dizem que o tempo no mundo espiritual é diferente. E ele é realmente diferente, porque ele está num estado vibratório acima dos 300 mil quilômetros por segundo. A própria teoria da relatividade de Albert Einstein, ela foi criada exatamente por causa disso, porque toda a física que nós temos, ela só é válida até 300 mil quilômetros por segundo. Acima disso, a física que nós conhecemos, que nós usamos no dia a dia, ela perde toda a sua validade. Porque se a gente seguisse nessa estrutura, é como se o tempo voltasse para trás. E o tempo, ele nunca volta para trás. Você não volta para o passado. O passado é imutável. O que você pode é mudar o futuro a partir das atitudes do presente. Então, essa estrutura que nós temos, com o tempo que nós utilizamos, que é uma medida de espaço, ela só é válida até os 300 mil quilômetros por segundo. Tá? Então, é para isso que ele coloca toda essa estrutura. Ele está nos mostrando que ali, a nossa irmã, ela está como se tivesse uma hipnose profunda, em que as vibrações, elas estão vibrações que estão no mundo encarnado, que nós vivemos. Por isso que ele coloca peculiares aos planos inferiores. Então, nós estamos num plano inferior de provas e expiações. Desculpa, mas o termo, ele quis usar esse termo exatamente para dizer, olha, é no plano que vocês estão, provas e expiações, dentro desse patamar vibratório que vocês se encontram. Fenômenos de metabolismo na organização perispírita fizeram-se patentes à nossa observação, porque Margarida expelia, através do tórax e das mãos, fluidos cinzentos escuros, em forma de vapor tenuíssimo, a desfazer-se no vasto oceano de oxigênio comum. O que ela está fazendo? Retirando todos aqueles miasmas, todas aquelas energias deletéricas que por muito tempo foram ali impregnadas pelos obsessores que o nosso irmão Gregório colocou sobre a nossa irmã Margarida. Ali, trabalhos feitos por Leôncio, Gaspar, por Saldanha e por todos os outros, né? Naquele hipnotismo que eles faziam sobre ela, depositando essas energias deletérias. Então, agora, Margarida, depois de dar esses passes, de organizar tanto o centro de força como os plexos, ela está extraindo, lembram que eu falei pelo tórax, né? Está saindo exatamente pelo gástrico, né? Que é por onde normalmente essas energias mais densas e menor poder são energias negativas, né? Energias deletérias, elas normalmente saem por esse plexo, né? E também pelas mãos, né? Então, é uma forma de exteriorizar essas energias. É como se a irmã estivesse tomando um banho. Inclusive, o próprio irmão André Luiz, já um pouco adiante, ele já, para ficar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer, o que ele quis dizer, porque ele usou palavras ali um pouco mais rebuscadas, né? Então, para que ficasse um pouco mais fácil a gente compreender, ele coloca, logo após semelhante operação de limpeza, ou esse banho energético, as zonas do sistema endócrino, as glândulas, emitiam radiações diamantinas, ou seja,
mudou o padrão energético completamente. Todas aquelas energias negativas, todos aqueles miasmas que ficaram ali de anos e anos impregnados, né, foram como um banho, tomou um banho e retirou tudo aquilo, né? Figurando-se uma constelação de caprichosos contornos a brilhar nas sombras do perispírito, até ali opaco e vulgar. Bom, criar e desenvolver luz interior, isso é um trabalho que requer muito, muito esforço. Não acontece de um dia para o outro, não acontece de um trabalho para outro. Eu aconselho quem queira aprofundar um pouco mais nesse conhecimento de como obter luz, como você ter luz própria. Eu recomendaria a leitura de um livro chamado Voltei. Voltei à história do nosso irmão Frederico Figner, que era presidente da FEB no início do século XX, e que nesse livro usa um pseudonome de Irmão Jacó. O irmão Jacó passou como presidente da FEB, chegou no mundo espiritual opaco e vulgar. Demorou 18 capítulos do livro para entender como é que conseguia ter luz própria. Eu recomendo, então, ler o livro. Desculpa, o livro tem 20 e poucos capítulos. A solução está só no capítulo 19. Eu estou dizendo onde está, mas leia o livro. Para você entender quanto tempo ele demorou para descobrir como é ter luz própria. Então, estar opaco e vulgar é algo natural, muito natural, né? Não espere muita coisa diferente disso. Eu mesmo não vejo... Eu acho que realmente é algo que ter luz própria é algo que realmente requer muito esforço, muito trabalho, é algo que vai demorar um pouco. Óbvio, todos vão chegar lá, todos vamos um dia ter, mas vai exigir bastante da gente. É bom já conhecer, e se você quer conhecer, irmão Jacó, Voltei, leia o livro, no capítulo 19 você vai descobrir como é que faz. Do peito de Matilde, ondas luminosas partiam ininterruptas, e tudo nos fazia crer que a tutelada de Gúbio, Margarida, se achava naquela hora num banho autêntico de essências divinas, né? Ou seja, agora ele resolveu, fiz um palavreado rebuscado, mostrando como é que vai fazer isso e tal. Agora vamos falar a verdade. Ela tomou um banhão de energia e está limpinha, está com o perispírito preparado. Então vamos em frente. A certa altura do singular processo de despertamento, a jovem senhora abriu desmedidamente os olhos, qual criança espantada, e fixou-nos com expressão de assombro, ensaiando movimentos de recuo e pavor. Ela estava ali agora num padrão vibratório bem diferente, que antes, sem todo esse trabalho, seria de maneira totalmente impossível vê-las, ver tanto Matilde como André Luiz, como Eloy e como Hugo. Nenhum deles seria visível, porque os padrões vibratórios eram muito distantes. Agora, diferentemente, já equilibrada, seu perispírito equilibrado, num padrão vibratório mais elevado, ela tinha agora esta visão. Por isso, esse movimento de recuo e pavor, porque é uma visão que você tem ali, momentânea, de pessoas que você não ou que não tinha contato há muito tempo, ou que está vendo pela primeira vez, é um que realmente chama muita atenção. Mas voltando-se para o semblante doce e iluminado da benfeitora, Matilde, aquietou-se brandamente, como que magnetizada por indefinível amor. É a luz. Matilde ali, ela esparge luz, né? Então esse amor é indefinível, como ele coloca. Não dá para a gente definir isso. Matilde beijou-a enternecida e, ao contato daqueles lábios sublimes, Margarida, mostrando-se tocada nos recessos do ser, abraçou-lhe o busto, evidenciando ânsia suprema de integração espiritual. É realmente algo assim surpreendente, porque esse espargir dessa luz é o espargir do amor, o amor incondicional, o amor que tudo ama, né? Então, isso é algo sem comentário, tão belo, de tão assim, que dá um aconchego que é inacreditável. Parecendo desvairada de repentino júbilo, com certeza, né? Bradou em lágrimas comoventes. Mãe, querida mãezinha. E Matilde, sim, minha filha, sou eu, disse a interlocutora Matilde,
afagando-a com extremado afeto. O amor jamais desaparece. A união das almas vence o tempo e a morte. Lindo isso, né? Muito lindo, né? E Margarida para ela: por que me abandonastes? Colando ao coração num transporte de inexprimível ventura. Matilde: nunca te esqueci, minha filha. Elucidou Matilde, acolhendo-a com mais intensa ternura. Quanto mais apertado for o abraço, mais a dor se quebra. É lindo isso. E Matilde: a reencarnação, muitas vezes, parece distanciar-nos uns dos outros. Entretanto, sombra alguma conseguirá separar-nos. O amor que nos une é muito maior. Ao som caricioso daquelas palavras, Margarida parecia acordar cada vez mais largamente em nosso plano. Ou seja, enquanto há esse diálogo inicial, a própria irmã Margarida, ela está se ambientando melhor aquela nova situação e ela está se colocando mais ali disposta a um diálogo, a um entendimento, ela está se colocando, vamos dizer assim, mais, entre aspas, desperta, no sentido de desperta no mundo espiritual em desdobramento. Ela está se colocando mais desperta. Um comentário que eu achei interessante colocar: embora livre dos implacáveis perseguidores, a nossa irmã Matilde, pela eficiente ação dos benfeitores espirituais, desculpa, Margarida, né? Margarida ainda não havia se libertado psiquicamente do estado de entorpecimento a que fora levada. Como temos visto no estudo dos capítulos anteriores, a obsessão é uma via de duplo sentido, que depende da sintonia vibratória da vítima com o obsessor para poder se instalar. Ou seja, ela ainda tinha alguns resquícios daquelas ligações mentais que ela tinha feito ali no passado. E essas ligações, elas naquele momento, elas estavam ali sendo meio que isoladas, mas caberia a ela, no futuro próximo, já mais desperta e consciente de si, utilizar-se das recomendações de Jesus, orar e vigiar, né? Para que aquele padrão vibratório pudesse ali se tornar mais, vamos dizer assim, mais constante e mantendo ela numa situação de melhor estado vibratório. Os perseguidores não mais existiam, concordo? Mas Margarida ainda sustentava uma vibração de baixa sintonia. Ela precisava aprender a melhorar isso. E ela ia aprender. A partir de agora, ela ia ter essa oportunidade. Lembre-se que ela agora estava afiliada a um grupo espírita, que ela tinha ido numa casa ali, uma mulher, tal. Então ela já tinha tido o primeiro contato com a doutrina espírita e ela agora ia passar a conhecer melhor a doutrina e conhecer aquilo que a doutrina pode oferecer para trabalhos desse tipo, para a solução desses problemas que são corriqueiros nesse tipo de caso, que só se modificou após ouvir os conselhos da benfeitora Matilde. Continuando, Margarida, né? Mãezinha querida, estou cansada e infeliz. Cansada e infeliz, né? Puxa vida, né? E, lógico, né, Matilde? Poxa vida, quando a boa luta apenas está começando, você já está cansada e infeliz, agora que a gente vai realmente pôr a mão na massa, nós vamos realmente trabalhar e você já está cansado e infeliz? Não, vamos em frente. Agora que a luta vai começar. Perguntou Matilde sorrindo. Sinto-me cercada de inimigos sem entranhas. Devo ser atormentada de novo. Sim, ela tem, como acabei de escrever ali atrás, ela ainda tem aqueles vínculos mentais daquilo que se passou muitos anos de atormentado ali pelos obsessores, e que deixa algumas marcas, né, que elas vão ter que, aos poucos, sendo vencidas. Tem alguém com o microfone aberto, gente. Trago meu coração cansado e oprimido. Frustração e ruína espiritual seguem-me de perto. Por isso, sou um fardo pesado ao esposo dedicado e digno de melhor sorte. Soluços violentos impediram-na de continuar. Vejam que ela sente, né, aquele processo todo, né, e aos poucos ela vai se libertando, né, desses processos. Deixa eu ver aqui.
Margarida, viver no corpo terrestre, entendendo os deveres divinos que nos cabem, não é tão fácil, ante a glória infinita que, em companhia dele, podemos recolher. Todos possuímos o pouso pretérito a redimir. Ou seja, o que ela está querendo dizer? Assim, numa linguagem bem nossa, bem comum do dia a dia, olha, se você está encarnado, ou você está aqui em missão, que eu acho que não é bem o caso, né? No caso da nossa irmã Margarida não é o caso, né? Mas você está aqui porque existe ali no passado um passado pretérito, né? Que tem algumas culpas e que você precisa ali se redimir perante aquilo ali. Você precisa ali progredir. Como nos coloca Kardec, quando pergunta no Livro dos Espíritos qual o objetivo da encarnação, a resposta é muito clara, né? Foi dada assim direta, né? Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de nos fazer progredir. O objetivo é progredir, o objetivo é consertar, reparar os danos do passado, um processo expiatório que nos vai colocar no ponto exato em que caímos. A expiação nada mais é do que recolocar o espírito no momento da queda, para que ele possa fazer um caminho diferente. Obviamente, ele pode, às vezes, dar alguns passos e novamente cair, novamente um processo expiatório, nessa ou em outra encarnação, o recolocará no mesmo caminho para que ele possa ir dando continuidade no seu processo evolutivo. Porém, ele está sempre progredindo, ele nunca retrograda, porque ele é colocado naquele ponto e mesmo que ele dê alguns poucos passos e ele recaia, ele já deu alguns poucos passos. Ele está sempre caminhando, ele está sempre progredindo. O processo é sempre de progresso. A lei do progresso é o único determinismo que existe. Não há nenhum outro determinismo que não seja a lei do progresso. Deus nos criou para sermos espíritos puros e felizes. E para a gente ser espírito puro e feliz, a lei do progresso é um determinismo divino. Não tem como. Você vai ser um dia um espírito puro e feliz. O tempo e o quanto vai demorar isso, a cada um. Por isso mesmo, Jesus, muito claro, a cada um segundo suas obras. É imperioso reconhecer, todavia, que, se a experiência humana pode ser doloroso curso de renunciação pessoal, é também abençoada escola em que o espírito de boa vontade pode alcançar culminâncias. A ideia da luz que eu dei aí ao lado está exatamente nesse doloroso curso de renunciação pessoal e também abençoada escola. Quando você renuncia a si mesmo, você está exatamente praticando aquilo que Jesus disse, né? Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Pegue a sua cruz de cada dia e siga-me. O renunciar-se a si mesmo, essa renunciação pessoal, é aquilo que faz pelos outros e para os outros, né? Aquilo que você se consome para os outros, é o saber imolar-se, né? Como Jesus falava, é o desenvolver essa luz que vai brilhar de você. Esse é o desenvolvimento da luz. Isso não é fácil. A renunciação pessoal é... Quando você fala de renúncia pessoal, você está falando de renúncia a interesses pessoais. Qual é a raiz do orgulho e do egoísmo? A raiz de todo orgulho e egoísmo é o interesse pessoal. Você estaria mexendo na raiz. A gente tem dificuldade ainda de mexer com orgulho e com egoísmo. Nós estamos ainda aprendendo a trabalhar com orgulho e egoísmo. Mas nós devemos pensar que tudo isso parte de uma raiz, é o interesse pessoal, para que a gente possa estar ciente de que, trabalhando no orgulho e egoísmo, nós vamos ter que um dia chegar lá e também trabalhar sobre esses interesses pessoais, aqueles interesses pessoais mais profundos, mais profundos. E esses daí é que são os mais dão mais trabalho para a gente, mas certamente a gente chega lá, porque tudo que vocês vão viver, eu vivi e venci. Jesus falou isso para nós. Então, se ele venceu, nós também podemos, com certeza. É indispensável se abra o coração ao clima interior da bondade e do entendimento. A dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria funcionando em nosso favor. Olha que condição linda, né? Matilde realmente ela traz um entendimento que para nós ele fica assim de uma maneira muito clara, né? A dor, o obstáculo, os conflitos. Nós estamos aqui num plano de provas e expiações. O próprio plano já disse, né? Provas. Nós estamos aqui por uma temporada de provas, para nos conhecer a nós mesmos, para ir burilando
essa pedra que hoje não tem brilho, é opaca, né? Para que um dia ela seja uma pedra que tenha brilho próprio. Esse é o nosso trabalho. E a dor, os obstáculos, os conflitos, são essas ferramentas, né, para a nossa melhoria e que funcionam sempre ao nosso favor. Modifica as mais íntimas disposições com referência aos adversários. E aqui uma colocação maravilhosa. O inimigo. Como é que a gente vê o inimigo, né? Primeira coisa, a palavra inimigo, né? A palavra inimigo tem essa conotação de que ela é algo relativo ao amigo, algo relativo a alguém que tinha um amigo. Eu tinha um amigo e que, por algum motivo, ele não atendendo às minhas expectativas ou estando fora daquilo que eu esperava dele, ele acabou sendo o meu inimigo. Então, o inimigo é um amigo que eu perdi. A gente nunca tem um inimigo que a gente não conhece. Se eu chegasse e perguntasse aqui, alguém inimigo do Paulo, Roberto, João, Marcondes da Silva, Sampaio, Júnior? O pessoal vai falar, eu não conheço ele, como é que eu posso ser inimigo dele? A gente só é inimigo de alguém que um dia foi nosso amigo. Então, é um amigo que eu devo reconquistar. E o interessante do inimigo é que ele é sempre uma consciência que nem sempre está agindo ali deliberadamente com o mal. Ele é como se fosse um exercício. Inclusive, eu escrevi algo a respeito disso, que eu achei interessante essa ideia que ela coloca para nós sobre esse inimigo, que nem sempre é uma consciência agindo deliberadamente no mal. E coloquei como um comentário exatamente relativo a isso. Para a doutrina espírita, a dor é um instrumento. Ela é um instrumento à nossa evolução. Pode se constituir numa prova ou numa expiação para o espírito faltoso, ou até mesmo um mecanismo para evitar que o espírito venha a atrasar a sua evolução espiritual, impedindo de praticar hábitos lessivos à lei natural. Então, ela tem esse potencial, ela ajuda você a dominar suas más tendências. A dor física, e aqui são duas coisas diferentes, né? A dor física serve como aviso da natureza para nos precavermos de excessos que temos tendência a praticar. A dor moral promove o nosso despertamento quando nos encontramos afastados da lei de Deus. Quem desejar se aprofundar um pouco mais, e este texto foi tirado na íntegra, exatamente lá do capítulo 19 do livro Ação e Reação. Então, essas informações sobre a dor como instrumento, elas estão melhores apresentadas, eu tirei apenas um pedacinho. Nós temos o capítulo 19, trabalha todo esse mecanismo da dor física e da dor moral. Então, eu recomendo dar uma lida ali, porque realmente ele vai fazer um estudo, inclusive ele vai usar exemplos. Então, é muito interessante. Ação e Reação, André Luiz, capítulo 19, psicografia do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier. Quem quiser compreender um pouquinho mais sobre a dor física e a dor moral, uma ali nos precavendo dos excessos que temos tendência a praticar, comer demais dói o estômago, tá, gente? Dá um exemplo. Promove também, a dor moral promove o nosso despertamento quando nos encontramos afastados da lei de Deus. Aquela dor que você fez alguma coisa e a consciência fica ali cutucando a ferida. É mais ou menos por aí. Leia o capítulo 19 do livro Ação e Reação, ele vai dar exemplos, ele está trabalhando, inclusive, com exemplos, né? E o irmão ali que está orientando, o André Luiz, é que nos trouxe essas informações. Acho que vale muito a pena depois a gente dar uma olhada a respeito disso. Podemos, portanto, resumir a razão da existência da dor como um meio pedagógico. É um meio pedagógico, né? A dor, ela tem esse objetivo pedagógico de nos ensinar, não punitivo. Deus não pune. O pai que ama seu filho, educa seu filho, não pune. Que o poder supremo se utiliza para que atinjamos a nossa evolução espiritual, corrigindo e lapidando nossos sentimentos, depurando nossos pensamentos. Se somente conhecesse o bem-estar e o ócio, o espírito não evoluiria, pois deixaria de passar por todas as experiências indispensáveis ao seu aperfeiçoamento. Para alcançar a felicidade, o espírito precisa conhecer de tudo, ser o mais perfeito em todos os aspectos. Parece um erro de construção gramatical, né? O mais perfeito, mas eu segui o mesmo critério
quando se perguntou no Livro dos Espíritos quem seria o guia e modelo da humanidade, e aí eles colocaram ali o vídeo de Jesus, né, o modelo mais perfeito, né? Quem seria o guia, quem seria o espírito mais perfeito que poderia servir de guia e modelo para a humanidade, e eles responderam: vide Jesus, em algumas traduções, em outras apenas Jesus, tanto faz, o resultado é o mesmo, né? Mas esse mais perfeito está no sentido de perfectível. Perfeito só Deus, é um atributo de Deus, e é um atributo que é um substantivo, é algo que é absoluto em Deus. Nós não temos esse absoluto, nós temos aquilo que é o perfectível, ou seja, o mais perfeito está no sentido da perfectibilidade, aquilo que nós podemos ali alcançar frente àquele que é o nosso Pai, nosso Criador, que é Deus. A dor é um precioso, novamente a palavra mágica, né? Instrumento de Deus para levá-lo a esse conhecimento. Essa palavra instrumento e dor, a dor como instrumento, é muito importante. Você não consegue entender o livro, que, lógico, está bem mais lá para frente, seria depois nos domínios da mediunidade, temos ali outros livros que estão no caminho, até chegar em Ação e Reação. Ação e Reação é um livro que vai trabalhar exatamente com esse aspecto da dor como instrumento. E é um livro inteiro para a gente compreender esses aspectos. Eu fiz aqui apenas um estalar de dedos, só para a gente lembrar que ela está trabalhando com esses aspectos. E para a gente saber da onde a gente... Olha, eu quero me aprofundar um pouco mais nesse negócio, quero saber um pouco mais sobre isso. Livro Ação e Reação. No capítulo 19, ele tem um arcabouço de informações bem interessante. Eu acho que vale a pena depois, quem quiser dar uma lida. Eu acho que, com certeza, com certeza que vai encontrar respostas bem interessantes naquele capítulo. Na maioria das vezes, atende à incompreensão, quanto qualquer de nós procede em determinada linha de pensamentos, porque se acredita em roteiro infalível aos próprios olhos. Nós, às vezes, temos não conseguimos ver o todo. Nossa visão realmente é extremamente limitada. A gente vê apenas aquilo que, às vezes, a gente quer ver, mas não observa o todo, os resultados, as ligações, elas são imensas, isso é em grande quantidade. Enfrenta qual ocorre a nós mesmos problemas de visão, que só o tempo, aliado ao esforço pessoal na execução do bem de todos, ela está falando, né, conseguirá decidir. É necessário, Margarida, sabermos utilizar o inimigo, nele situando nossa lição benfeitora. O que ela quis dizer? Isto que está no parênteses não está no livro. Eu coloquei para poder ficar um pouco mais fácil da gente entender. É necessário, Margarida, sabemos utilizar o inimigo, nele situando nossa lição benfeitora. O que é que esse irmão tem para me ensinar? O que é que essa pessoa difícil na minha vida vai me ajudar a compreender? É esses aspectos que ela está trabalhando com relação ao inimigo. Então, ver como é interessante você perceber como ela coloca as palavras e a profundidade que ela está tentando ali colocar e nos mostrar. Olha, precisa observar esses aspectos. Aquilo que parece ser inimigo, ele ali é alguém que está tentando te ensinar alguma coisa, a ser mais paciente, a ser um pouco mais caridoso. O que essa pessoa difícil na minha família está tentando me fazer, vai me ajudar a compreender? O que eu vou compreender com isso? Com essas coisas que acontecem. Isso tem um objetivo, né? O objetivo é o aprendizado. A gente tem que olhar com mais profundidade para isso. E é isso que ela nos chama a atenção. Amada mãezinha, pudesse em meus ouvidos guardar sempre a doce música de tuas palavras. Tristemente, antevejo o redemoinho das dificuldades terrenas a que devo retornar. Tudo agora é consolação e esperança. Toda a vida, todavia, ou, porém, contudo, amanhã serei novamente prisioneira no cárcere físico, encarnada, e caminharei em memória anestesiada, em conflito incessante com os monstros que me assediam. É uma verdade. E aí, Matilde? Este, filha, é o imperativo, esse é o dever da tarefa que te compete a realizar. Entretanto,
Não percas os tesouros do tempo em considerações inúteis. Não perca o tempo com coisas que não vão construir coisas boas. Encha as suas horas de trabalho salutar com a possível harmonia, fonte de toda a beleza. Ou seja, encha as suas horas com trabalho servindo, não importa, vá em frente, não perca as esperanças, alimente as suas esperanças, a fé, mantenha a sua fé viva e ardente, porque a esperança é a filha dileta da fé. A esperança é a filha dileta da fé. Quanto mais você tem fé, quanto mais você tem fé de confiança, essa confiança é que ultrapassa todas as crenças religiosas, aquela confiança de dizer, não creio, mas eu sei, essa que alimenta a esperança e que é a sua filha dileta. Na verdade, eu estou fazendo aqui apenas um comentário sobre perguntas que estão no livro O Consolador, em que falam sobre fé e esperança. Recomendo que depois também, quem quiser, pode se aprofundar um pouco mais a respeito disso. Livro Consolador, as perguntas é a 445 em diante. Na área das possibilidades sublimes, que é a região do nevoeiro, né, uma maneira bonita de dizer, né, aonde vocês estão encarnados, né, porque é um mundo de provas e expiações, a gente está entre o umbral e entre as trevas, né? Por isso que ela usa esse termo, né, região de nevoeiro, que te oferece agora. Há quem se encaminhe para cima e há quem se dirija para baixo. Não fujas ao obstáculo valioso na corrida de aperfeiçoamento. Não bebas o mentiroso elixir da ilusão, apaixonadamente usado por todos os que se deixam vencer pelas tentações do desânimo, incapazes de aceitar o desafio que o mundo lhes endereça. É como querer dizer que não perca o desânimo, não perca essa esperança, porque Jesus foi muito claro, não se coloca fardos pesados sobre ombros frágeis. Se você está passando por uma determinada dificuldade, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E existem condições de você vencer essas dificuldades. Você precisa, às vezes, se pôr a batalhar, a ir adiante, né, sem desânimo, mantendo a perseverança e abrir os seus olhos, como ele falou já alguns slides anteriores, né, olhar um pouco mais, ter uma visão um pouco mais abrangente e partir para esse trabalho, considerando que há muitas pessoas à sua volta e que muitas podem lhe ajudar. Basta que você seja humilde, tenha humildade, né, de se apresentar e de pedir um socorro, pedir uma ajuda, pedir um amparo. Mas aí é um exercício da humildade. Por isso é a primeira de todas as bem-aventuranças que a gente deve praticar, né? Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. É a primeira bem-aventurança, que é a humildade. Sem ela, gente, realmente é muito difícil fazer qualquer coisa. A gente precisa desenvolver a humildade, porque ninguém cresce sozinho, ninguém faz nada sozinho. Nós estamos juntos, porque juntos nós vamos ali trabalhar, um pela melhoria do outro, um ajudando o outro a progredir. A vida, para toda alma que triunfa no carreiro áspero, é serviço, movimento de ascensão, de subida. Não te suponha sozinha na jornada áspera. Quantos estão à sua volta? Outras, aos milhares, suam e sangram em silêncio. Passam na cena do mundo sem o afeto de um esposo e sem a bênção de um lar. Olha, você esqueceu que você tem um esposo que te ama, que te levou, que te conduziu, que está aí ao teu lado? Você esqueceu que você tem um lar de caminho? É isso que ela está lembrando a Margarida, porque a Margarida falou, pô, vai ser tão difícil depois, eu não vou recordar, toda pedrada, tijolada para todo lado. Peraí, você já olhou? Você já viu que tem outras pessoas que estão em situações muito piores do que a sua? Valorize o que você tem, aproveite os recursos que a espiritualidade amiga te concedeu. Não conhecem, como tu, a dádiva de um corpo normal. Olha só. Nem podem guardar os mínimos sonhos que arregimentas no coração feminil. Não podem nem sequer, quem sabe, ter um filho ou uma filha.
São homens esquecidos e mulheres desamparadas que passam despercebidos e humilhados do berço ao túmulo. Importante, né? Respiram em regime de tortura moral e seguem a estrada fora, desprotegidos e dilacerados aos olhos do mundo, abafando os próprios soluços. Entretanto, apesar do espesso véu de lágrimas que lhes dificulta a marcha, continuam caminhando impávidos, corajosos, tradução no prático, né? Desculpa, um adjetivo de impávidos, corajosos, contando com um amanhã cada vez mais impreciso. Tudo que está entre parênteses sou eu que coloco, uma condição de incerteza, incerta, e distante, que parece ocultar-se indefinido nos horizontes sem fim. Bom, daqui para frente é uma receita de felicidade. E essa receita de felicidade é algo que, surpreendentemente, se a gente for, e eu vou tentar esmiuçar isso até o finzinho, dificilmente alguém não vai chegar no final com os olhos meio lacrimejados, porque é muito lindo. É realmente uma receita de felicidade. Você quer ser feliz? Você quer ser feliz no mundo? Você quer cultivar a felicidade em tua volta? Eu vou te dar a receita da felicidade. E ela vai dar essa receita da felicidade. Convido a todos nós para as cenas dos próximos capítulos. Semana que vem, 9h15, horário que normalmente a gente paralisa. Semana que vem a gente vai começar exatamente deste ponto, em que a nossa irmã Margarida fala para Matilde: mãezinha querida, ensina-me a continuar. Ensina-me como ser feliz. Desejo honrar a bendita oportunidade que recebi. Receita de felicidade. Vale muito a pena. Eu convido para todo mundo, semana que vem, a gente continuar a partir desse ponto. Nós vamos novamente ter um caminho longo aí, são mais aproximadamente 1h e porque eu vou trazer recursos além dos que estão no slides, eu vou trazer alguns outros recursos de obras do nosso irmão X, Humberto de Campos, e que também trabalham com esta receita de felicidade. Inclusive alguns ensinos que foram ensinos ali oferecidos por Jesus a Pedro, e que mostram como Pedro encontra essa felicidade. Vou repartir com vocês semana que vem. Não vou falar agora, vamos dizer assim, é uma promessa que eu faço para vocês. Semana que vem a gente compartilha isso, e não está nos slides exatamente porque eu vou trazer como um complemento. Eu acho muito interessante, penso eu ser muito importante, para a gente ver que mesmo Simão Pedro teve dificuldades para entender essa receita de felicidade, que, inclusive, gente, está dentro do próprio Evangelho do Cristo. Vou passar para vocês a palavra agora e gostaria de ouvir de vocês alguma dúvida ou algum comentário que vocês queiram colocar desse trabalho que a gente realizou. Hoje, eu acredito que nessa primeira parte, nós não tivemos, assim, grandes coisas diferentes, que fazem, assim, tornaram esse estudo dessa primeira parte do capítulo algo, assim, totalmente novo. Eu acredito que já nessa altura do nosso estudo do livro, essa primeira parte ela foi até que algo meio repetitivo. Peço até desculpas, mas é natural. Agora, a próxima parte e o capítulo 20, esses é só novidades. Daqui para frente eu já vou abrindo para vocês, é só novidades, é muita coisa muito bacana. Por favor, passo a palavra para vocês. Eu gostaria de ouvir algum comentário, algo que possa ajudar a gente aí na compreensão, por favor. Edu? Oi, Rosa. Boa. Tá me ouvindo? Sim, normal. Quando a gente, então, vai para... tá dormindo e vai para dormindo, a gente vai para um desdobramento, que a gente chega a conversar com uma pessoa que já faleceu e a gente lembra, assim, não lembra de detalhes de onde estava, porque tudo fica muito confuso, né? Fica meio nevoado, assim.
mas você sabe que a pessoa não está mais encarnada, e tudo mais. Isso é naquele estágio que a gente está assim, que parece que você tem que estar acordada, meio que acordada, para poder participando de tudo aquilo, tá entendendo o que está acontecendo e tudo mais. Um processo de Porque às deslocamento vezes você sonha e fica tudo muito confuso, né? é natural e é Desculpa. de se esperar. É de se esperar. Porque você deixou teu aparelho físico e saiu com o seu perispírito e está no mundo espiritual com o seu perispírito. O aparelho físico, para que ele possa memorizar as coisas, ele precisa construir ligações sinápticas dentro do nosso cérebro. Se essas ligações não existem, ele não consegue ali, vamos dizer assim, traduzir com perfeição tudo que você viu. Agora, como você está ligada ao aparelho físico por uma espécie de cordão, a gente dá o nome de cordão de prata, por este cordão retornam, né? Porque é um cordão que transmite e recebe energias. Ele faz um caminho de ida e volta. Parte dessas recordações, elas são trazidas para o aparelho físico e ali algumas ligações sinápticas são realizadas dentro daquilo que é permitido para você ter como retorno, porque nem tudo é considerado, como, vamos dizer assim, às vezes o que você está vivenciando, o que você está vendo ali, se fosse lembrado totalmente com nitidez, ela poderia, de certa maneira, até interferir no seu próprio livre-arbítrio e nas suas decisões que você, quando aqui em estado de vigília encarnada, vai ter que tomar essa atitude, vai ter que fazer as suas escolhas. Então, se você tivesse tido, por exemplo, reunião com a tua mãe ou com o teu pai, que te desse um certo aconselhamento sobre um caminho, sobre algo que você deveria fazer, esse aconselhamento ele não poderia, de certa maneira, ser tão contundente a fim de falar, não, eu vou fazer porque meu pai ou minha mãe mandaram fazer. É uma interferência direta do seu livre-arbítrio. Agora, nada impossibilita que fragmentos desta conversa, fragmentos desse entendimento, sejam ali retornados pelo cordão de prata e que você tenha esses fragmentos. E a partir desses fragmentos que você tenha alguns lampejos, alguns momentos de lucidez, que você pode até solicitar ao teu anjo guardião que te fortaleça esses lampejos, ou que te dê certos, vamos dizer assim, direcionamentos para esses lampejos, mas que deixe, de qualquer maneira, tanto o teu anjo guardião, quanto aquilo que retorna, que faz parte desses lampejos, vão deixar você senhora de si mesma para tomar a sua decisão e seguir o seu caminho, para que você possa assumir as responsabilidades pela sua escolha, porque senão seria estaria, vamos dizer assim, diretamente interagindo no livre-arbítrio. Sim. Tanto que fica muito claro na nossa conversa aqui de Matilde e Margarida, como ela fala, quando eu retornar, eu não vou lembrar de tudo isso daí, eu vou estar de novo ali assediada, levando tijolada para todo lado, tal. E aí ela traz algumas recomendações que não fazem parte de você lembrar, fazem parte do próprio Evangelho de Cristo, que é aquilo que eu demonstrei. Orai e vigiai, trabalhar sempre no prol do bem, ver o inimigo sempre como alguém que está ali para te mostrar alguma coisa que você deve exercitar, ou seja, está trabalhando com pontos que estão claros dentro da doutrina, que estão claros dentro dos próprios ensinos do Cristo, e que não estão, assim, obnubilados ou obscurecidos para as outras pessoas. É algo comum. É algo comum. Não sei se eu me fiz entender, Sim. ou se eu compliquei mais ainda. Não, fez sim. Fez sim, não, porque estava falando e eu lembrei desse som, desse dobramento, que não foi nada informado. Foi informado, sim, mas sem envolver nada de, né? Pelo contrário, foi até muito bonito, porque foi com um tio meu que faleceu, fazia 5 meses, e 2 vezes que eu tinha tido o desdobramento, eu via que ele estava falecido, ninguém mais via, e eu sentia uma energia muito ruim, um mal-estar muito grande, para a sensação que eu tinha que eu não conseguia ficar naquele ambiente, porque algo me sufocava aqui.
E dessa vez não. Ele veio com uma expressão bem mais jovem, acho que como ele gostaria de se ver, acredito eu, e numa energia muito boa, assim, né? Bem diferente daquela lá. Ainda engatinhando nas compreensões, mas diferente. Saiu daquela situação de revolta, enfim. E eu achei tão bonito que ele chegou, eu cheguei, e quando eu olhei para ele, desculpa eu estar falando assim, né? Às vezes tem mais pessoas querendo compartilhar outra coisa. E aí eu olhei, eu falei assim, tio, que bom que o senhor pôde vir, mas esse bom que você pôde vir, quer dizer, vir com essa energia e bem assim, né? Ainda eu falei assim, recebe todo o amor, o carinho, a energia de luz que todos nós estamos te enviando. Aí ele falou, ele fez assim, ele falou assim, agora eu estou, assim, meio assim, ainda um pouco, não, meio tristonho, meio confuso, ainda ele falou assim, agora eu estou revendo meus 11 anos. Esses 11 anos eu fiquei um pouco assim, se era 11 anos de idade, 11, as últimas 11 encarnações, os últimos 11 anos de vida, eu fiquei ainda um pouquinho, né, sem... Ele falou assim, agora eu estou revendo meus 11 anos. Aí ele virou para mim e falou assim, Rose, o mundo tem muitas coisas. Falou assim. E aí eu acordei, mas eu acordei tão feliz, tão bem, que ele tinha saído daquela situação, sabe? Aquela situação, realmente, aquela energia que eu ficava com medo de ele se afundar cada vez mais, sabe? Pelo tudo que a gente está lendo, estudando, né? De ser agarrado, de ser, né, feito trabalhador sei lá, de uma gleba aí meio ruim. E então eu fiquei muito contente. E aí, quando eu acordei, eu falei, ai, tio, recebe toda a energia do bem, mandei tudo de novo. Muito bom. Eu falei, recebe tudo isso de bom. Então foi muito bonito, assim, e realmente eu estava como se fosse num lugar, não sabia direito quem estava, mas tinha mais pessoas, tal. E a gente não sabe de detalhes, mas o que a gente precisa saber parece que vem com a gente, né, Edu? Isso que eu ia te O que é falar. necessário. É o que eu quis dizer. Sempre o necessário. É, é. É rápido, mas é o necessário. Foi muito bom. E bate tanto assim com o que a gente, do que você vai falando, sabe? Com o que vai acontecendo. A gente fala, meu, parece que a gente está vivendo a história de um filme, né? E que não é um filme, né? É uma coisa que acontece e faz parte da nossa vida, né? Obrigada. Desculpa, gente. Desculpa nada, obrigado você por compartilhar com a gente, isso é muito importante. O irmão Gilberto colocou aqui no chat, em desdobramento, o céu é o limite ou temos restrições onde podemos ir? Bom, eu vou ter que usar recursos de uma outra obra que vocês conhecem muito, que é a obra Nosso Lar. O céu não era o limite e não é o limite para o nosso irmão André Luiz. André Luiz podia e chegava até onde ele se encontra, que é o ambiente de Nosso Lar. Mas ele não tinha condições de ir, ele não tinha ainda um estado vibratório de sintonia que pudesse o levar aonde se encontrava a mãe dele. Tanto que a mãe dele vinha o visitar quando ele, em pensamento, solicitava a presença dela. Ele até fez uma visita no próprio livro Nosso Lar. Ele se coloca numa câmara eu esqueci o nome da câmara, mas é como se fosse num estado como o nosso, em que ele deixa ali o seu aparelho perispíritico mais denso, sai com um aparelho perispíritico mais quintessenciado, mais leve, mais propício a esse, vamos dizer assim, a esse desdobramento espiritual, por falta de uma outra palavra que possa definir isso, e aí ele consegue ir até o local onde a mãe dele estava. Então, o céu não é o limite. O limite é o ponto até onde você já conseguiu se desenvolver, e esse ponto, ele normalmente ele leva aos critérios morais, né? O quanto moralmente você já conseguiu se manter, e que te coloca ali em sintonia com outros que têm um padrão vibratório, um padrão de pensamento muito próximo do teu.
Um livro que nós já estudamos, por exemplo, que foi o Obreiros da Vida Eterna, nós vimos que é aquela quarta região, aquela região que nós damos o nome de umbral, né? Que é uma região extremamente densa, porque é onde uma vasta quantidade de espíritos ali se colocam, né? Lembrando que umbral quer dizer nem fora nem dentro, né? Está num estado ainda que Kardec dá o nome, nesse estado de perturbação espiritual, e que o nosso irmão André Luiz resolveu dar o nome de umbral. É a mesma coisa, tá? É um estado de perturbação que o espírito se encontra após o seu desencarne. E eles se colocam naquela região, sempre mantendo ali dentro daquele mesmo padrão. A mesma coisa nós vamos ver aqui no final, no capítulo 20, em que esses irmãos eles vão ser guiados ali por Gúbio e André Luiz e Eloy, até um ponto limite, que eu vou comentar na semana que vem, que é um ponto limite entre um padrão vibratório e outro padrão vibratório. É um ponto limite em que termina a região de trevas e começa a região umbralina, que é onde estão as casas transitórias. Eles vão parar por um tempo naquela região limítrofe, e ali, depois do que a gente vai estudar no capítulo 20, eles vão ser conduzidos para essas casas transitórias, que estão dentro da região umbralina, para depois de um trabalho ali de elevação, de compreensão, mesmo que a nossa irmã Rose acabou de falar do tio dela, já mais compreendido, compreendendo mais a situação, compreendendo-se mais como um espírito imortal, já compreendendo um pouco mais os estados e as consequências de tudo que realizou, o que precisa ser realizado, um pouco mais consciente de si, ali já numa casa transitória, já com isso mais bem desenvolvido, aí vai ser direcionado a algum desses lares espirituais, essas cidades espirituais, como André Luiz citou uma delas, né, que é nosso lar, mas são milhares, né, são centenas de milhares que existem ali, normalmente em cima de cada uma das cidades materiais aqui da Terra, nós temos uma cidade espiritual ali correspondente, né? Então, nós temos ali essas cidades espirituais e esse entremeio, né? Então, esse céu ao limite não serve, né? E o limite é o estado vibratório que você já conseguiu alcançar. E alguém colocou mais alguma coisa? A Kátia, eu já tive experiência com o espírito de uma pessoa encarnada que veio me falar de uma outra encarnação, mas só consigo lembrar de uma frase, provavelmente o resto só meu espírito ouviu. Concordo com você, Kátia, provavelmente sim. E aquilo que ficou, possivelmente para você pode trazer algum despertar, ou pode te despertar algo que você realmente ali precisava. Volto a colocar a mesma coisa que eu coloquei para a Rose, né? A espiritualidade amiga, ela sempre preserva a nossa idoneidade, o nosso livre-arbítrio, né? Nós só estaríamos ali nesse processo, vamos dizer assim, de interferência, se nós estivéssemos passando por um processo de obsessão. Num processo de obsessão, o obsessor ele está ali exatamente para influenciar, para, vamos dizer, subjugar você, para que você faça as coisas que ele deseja. Isso é um processo obsessivo. E aí que cabe a nós ali percebermos, né, termos consciência disso para evitar cair nisso. Porque senão, aquelas perguntas que foram feitas no próprio Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, os espíritos influenciam a gente, né, enquanto aqui encarnados? E a resposta: influenciam muito mais do que imaginas, que de tão ordinário que vocês são, eles se vos dirigem. Se você parasse por aí, você ficaria exatamente nessa situação de que, então se ele chegar lá e falar alguma coisa no meu ouvido, eu vou fazer. Mas aí, se você for um pouco mais adiante, acho que é 465, na 469, ali já tem um segredinho, né? É que nós nos permitimos ser influenciados. Nós nos deixamos ser influenciados. E por nos deixarmos ser influenciados é porque estamos em sintonia e sentimos ali certa proximidade com o padrão de pensamento daquele que está colocando ali os pensamentos dele. Sintonia. Estamos
mais ou menos em sintonia. Me diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Me diga quais são os padrões de sintonia que você tem pelo bem ou pelo mal, e eu te direi com quem você vai estar com o bem ou quem você vai estar com o mal. Então, esses padrões de sintonia é que realmente vão nos definir. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta da Kátia. Kátia, por favor, pode até abrir o áudio, comentar, por favor. Oi, tá me ouvindo? Sim, normal. Oi? Sim, normal, pode falar. É horrível a minha internet, eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Sim, consegue sim, Kátia. Ah, tá. Não, caiu a internet, eu nem ouvi o que você falou, mas eu tive esse desdobramento, né, mas eu era espírito de uma pessoa encarnada. Sim. E o interessante é que eu tinha um problema com essa pessoa, eu não a conhecia tão bem, mas ela me passava uma sensação ruim. Então, eu imagino que o espírito dela veio falar comigo para acabar com essa sensação que eu tinha dela. Só que eu não lembro. Ela começa a falar, a pessoa, mas depois enfim, apago, né? Mas é interessante que eu tive a sensação do meu espírito saindo do corpo, enquanto eu estava vendo aquele espírito estar encarnado. Quer dizer, é um espírito, né? Não era uma pessoa que eu morri. Depois que aconteceu essa situação, quando eu encontrei essa pessoa, eu não tive mais esse sentimento ruim que eu tinha em relação a ela. Aí eu estava lendo, eu li, né, esse capítulo, eu pensei, nossa, deve ser isso, né? De o espírito explicar, olha, a gente teve um problema, mas não tem mais, tá? É mais ou menos isso. E é engraçado, né, que a gente lendo assim, quando acontece com a gente acha que é besteira, né? Sim. E realmente é isso, né? Eles vêm falar, só que assim, os detalhes que eram mais legal eu não consegui ouvir, né? Mas mudou o sentimento. Agora eu vou ficar curiosa até desencarnar, né? Ah, mas um dia você vai descobrir, pode ficar tranquila, com certeza. Desculpa, eu estava sem o vídeo. O dia eu vou descobrir, mas por enquanto eu estou curiosa, né? Você continua curiosa, né? Eu não sabe, né? Mas é isso, é só para dizer que eu tive essa experiência e eu não achava que podia ser com o espírito encarnado, né? Aí quando eu li isso, eu falei, olha só, eu achando que eu tive essa situação igual, então, né? É que a gente encontra os espíritos, né? Até encarnados, né? Quando a gente... Sem Mas dúvida. eu achei interessante que eu compreendi e realmente mudou o meu sentimento em relação à pessoa. Ela deve ter falado alguma coisa, um dia eu vou saber, né? Com certeza. Obrigado por compartilhar com a gente essa experiência, uma experiência muito bacana, porque é uma experiência de encarnado, né? E isso acontece, porque todos nós, quando vamos dormir, a gente deixa o nosso aparelho físico e sai com o nosso perispírito, e a gente pode ter encontro com outras pessoas que também estão no mesmo processo de desdobramento. E ali, quem sabe, estabelecer um diálogo, estabelecer algo que possa ali trazer algum benefício para a gente. Muito bacana. Obrigado por ter compartilhado. Eu só não ouvi o que você falou antes quando eu escrevi, mas aí tudo bem, não tem problema. Porque quando eu escrevi, eu estava respondendo, eu saiu na internet. Aí não sei se você falou alguma coisa, enfim, mas... Eu falei um pouco sobre sintonia, né? É a lei de sintonia. A lei de sintonia que nos coloca ali com outros espíritos e que a gente precisa também avaliar aquilo que a gente recorda para ver se aquilo não está interferindo no nosso livre-arbítrio, porque espíritos obsessores também utilizam-se desse processo para obsediar a gente e ali interferir no nosso livre-arbítrio de uma certa uma obsessão, né, por um processo ali de obsessão, impondo situações que são convenientes para ele. Então, que a gente precisa ser senhor dos nossos atos, dos nossos pensamentos, avaliar isso, porque nós temos responsabilidade perante aquilo que nós fazemos, né? A gente pode até ouvir más ideias, mas não precisamos
aderir a essas ideias e levá-las adiante. Sermos mais nós mesmos, né? Donos dos nossos próprios pensamentos e coordenando as nossas próprias vidas, né? Lógico, orando e orar e vigiar, né? Pedindo aos bons espíritos que possam nos inspirar. Por isso que inspirar é diferente de influenciar. Inspirar é você receber uma inspiração para que você, a partir daquela inspiração, tome as atitudes com consciência, você mesmo, e tendo a responsabilidade por aquilo que você vai fazer. É diferente de chegar e te influenciar. Não, faça isso. Aí já complica, né? Porque... Na verdade, essa questão de sintonia, porque, na verdade, a gente fez algo bom, um sentimento bom. Mas se fosse algo que tivesse trazido algo ruim, aí poderia ser um obsessor, né? Querendo me sacanear, né? Pode. Mas pelo contrário, né? A situação me trouxe uma coisa boa. Mas realmente, eu acho que, de repente, deve ter, dependendo da nossa sintonia, né? Deve ter os espíritos que vêm, né? Mas eu acho que deve passar coisa ruim, né? Acho que a gente deve perceber por isso, né? Eu acho que é o que pode passar um sentimento ruim, né? Perfeito. Obrigado por compartilhar com a gente. Obrigada. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? A Mari está tão silenciosa nas últimas duas. Eu tenho até medo, porque a Mari é psicóloga, quando ela aparece com pergunta, eu falei, não, me ferrei. eu, eu até teria alguma coisa para comentar, mas eu preciso decodificar primeiro na minha cabeça. No decorrer da semana eu vou decodificar e aí... Coloca que a gente está sempre pronto para colocar, às vezes, alguma coisa tão importante que a gente coloca já no próximo encontro, na próxima live, a gente parte daí, entendeu? Mas... E também, se alguma pergunta muito cabeluda, deixa para o Saulo, que o Saulo responde. Eu vou perguntar para ele quem criou Deus, né? Quem Ai, sabe? nossa senhora, faz isso, deve ser desmonto, cara. Eu já desisti, viu, Edu? Eu já desisti dessa curiosidade. Tá certo. Bom, gente, eu acho que é isso. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Nosso encontro de hoje está gravado. Eu acho que até mais ou menos domingo eu consigo editar, porque a gente tem que editar, tem que tirar o começo, acertar, né? Eu já coloco lá no nosso canal do YouTube, quem depois quiser dar uma revisada, ver alguma coisa. E semana que vem a gente continua na metade do capítulo 19. Agora, daqui para frente, é só coisas interessantíssimas. É só realmente, agora é o final do livro, é a receita de felicidade. E depois, como é que esse negócio vai desfechar? Como é que esse negócio vai terminar? Né? Isso vai ser muito interessante. Convido a vocês para a gente estar junto, para a gente fazer esse tema. E o nosso link ali, o nosso canal do WhatsApp está aberto sempre. Compartilhem palestras, compartilhem tudo aquilo que vocês veem que tem um fundo de auxílio, né? Dentro do Evangelho, dentro daquilo que é o nosso trabalho ali de estudo, né? Sempre peço assim, não coloque política, não compartilhe coisa política, coisa de futebol, que não é bem o lugar para isso, né? Mas o restante, a gente está ali aberto para todo esse tipo de compartilhamento. É um espaço nosso que a gente pode tirar as dúvidas ali e divulgar também o trabalho de outros irmãos da Jornada Espírita que estão aí trabalhando, nos trazendo muitas informações muito úteis. Não havendo mais nenhuma manifestação, queria passar a palavra para alguém que possa fazer o nosso encerramento. Quem pode fazer para a gente o encerramento de hoje? Pode ser um encerramento simples, gente, por favor. Só para a gente deixar essas energias bastante equilibradas nas nossas áreas. Eu faço. Obrigado, amor.
Vamos então agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso irmão, nosso amado querido Jesus, pela oportunidade de aprendermos tantas coisas novas na noite de hoje. E todos os ensinamentos que nós tivemos nessa noite nos sirvam de reflexão para a nossa vida. Que possamos saber aplicar esses ensinamentos, que na verdade não são nada fáceis, né? Principalmente a receita da felicidade. Basicamente, acho que todos nós sabemos o que é preciso para ser feliz, né? Mas o difícil é colocar isso em prática no dia a dia. Porque é mais fácil para a gente reclamar, pedir, do que agradecer aquilo que temos, né? Então, que possamos, na noite de hoje, levarmos isso como um excelente ensinamento. Que possamos todos ter uma boa noite de sono, na companhia de Deus, nosso Pai, dos nossos irmãos espirituais e de nosso irmão Jesus. E assim, para finalizar o nosso trabalho dessa noite, vamos fazer a prece da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus.